Amados irmãos e irmãs em Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre cada um de vocês. Bem-vindos a mais um momento especial aqui no canal Fonte Eterna. Sou grato a Deus pela sua presença, pela oportunidade de compartilharmos juntos as verdades eternas da palavra. Hoje vamos abordar um tema que muitas vezes é negligenciado ou mal compreendido, mas que é absolutamente fundamental para a nossa caminhada cristã, a batalha espiritual. Sim, queridos irmãos, quer percebamos ou não, todos nós estamos envolvidos em uma guerra que vai muito além do que nossos olhos podem ver. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, nos alerta: pois não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Esta é uma verdade que não podemos ignorar. Enquanto caminhamos neste mundo, enquanto buscamos viver para Cristo e cumprir seus propósitos, enfrentamos uma oposição que não é meramente humana ou circunstancial. Há forças espirituais que se opõem ao reino de Deus e que trabalham incansavelmente para impedir o avanço do Evangelho e para destruir a fé e o testemunho dos filhos de Deus. Mas não se assuste. Não estou aqui para trazer medo ou paranoia. Pelo contrário, a mensagem de hoje é uma mensagem de vitória, de poder e de esperança. Porque embora a batalha seja real, a vitória já foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Antes de mergulharmos nas estratégias para vencer esta batalha, precisamos entender algumas verdades fundamentais sobre a guerra espiritual. Primeiro, precisamos reconhecer que esta batalha começou muito antes de nós. Na verdade, ela começou antes mesmo da criação da humanidade, quando Lúcifer, um anjo de alta posição, se rebelou contra Deus, levando consigo 1/3 dos anjos celestiais, como nos sugere Apocalipse 12:4. Desde então, Satanás e seus demônios têm se oposto a Deus e ao seu plano redentor para a humanidade. Vemos esta oposição claramente no Jardim do Éden, quando a serpente tentou Eva, questionando a palavra de Deus e sua bondade. Vemos ao longo de toda a história bíblica, nas tentativas de impedir o nascimento do Messias, nas perseguições contra o povo de Deus, nas tentações de Jesus no deserto e na constante oposição ao avanço do Evangelho. E esta batalha continua hoje, em nosso tempo. Talvez de maneiras mais sutis, mais sofisticadas, mas não menos reais ou perigosas. Segundo, precisamos entender que esta batalha não é contra pessoas. Paulo é muito claro: não lutamos contra carne e sangue. Nossos inimigos não são pessoas de outras religiões, não são políticos com ideologias diferentes das nossas, não são familiares que nos perseguem por nossa fé. Nossos inimigos são espirituais, principados, potestades, príncipes das trevas, forças espirituais do mal. Isso muda completamente nossa postura. Não podemos combater forças espirituais com armas carnais, com ódio, com violência, com manipulação política ou com argumentos meramente intelectuais. Como diz Paulo em 2 Coríntios 10:4, as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Terceiro, precisamos reconhecer que, embora esta batalha seja espiritual, ela se manifesta em várias dimensões da nossa vida. Ela afeta nossa mente, nossas emoções, nossos relacionamentos, nossa saúde, nossas finanças, nossa igreja, nossa sociedade. O inimigo ataca nossa mente com pensamentos de dúvida, medo, ansiedade, condenação. Ele ataca nossos relacionamentos com conflitos, amargura, ciúmes, traições. Ele ataca nossa saúde com enfermidades. Ele ataca nossas finanças com dificuldades e escassez. Ele ataca nossas igrejas com divisões, falsas doutrinas, escândalos. Ele ataca nossa sociedade com injustiças, violência e imoralidade.
Mas aqui está a boa notícia. Em Cristo temos autoridade e poder para vencer em todas estas dimensões. Como diz Romanos 8:37, em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quarto, precisamos entender que esta batalha já foi decidida na cruz. Quando Jesus exclamou, "Está consumado", ele não estava apenas anunciando o fim de seu sofrimento físico. Ele estava declarando a vitória definitiva sobre Satanás e todas as forças do mal. Colossenses 2:15 diz, "E tendo despojado os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz." A cruz não foi uma derrota para Jesus, foi o maior triunfo da história. Ali, ele desarmou os poderes das trevas, cancelou a dívida dos nossos pecados e abriu o caminho para a nossa reconciliação com Deus. Isso significa que não estamos lutando para conseguir a vitória. Estamos lutando a partir da vitória que já foi conquistada por Cristo. Agora, como podemos aplicar estas verdades em nossa vida diária? Como podemos vencer a batalha espiritual que enfrentamos? Paulo nos dá instruções claras em Efésios 6:10-18, onde ele descreve a armadura de Deus. Vamos examinar cada peça desta armadura e entender como podemos usá-la em nossa batalha diária. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Venturi 10. A primeira instrução de Paulo é fundamental. Nossa força para a batalha não vem de nós mesmos, de nossa determinação, de nossa inteligência, de nossa experiência. Nossa força vem do Senhor e do seu poder. Reconhecer nossa dependência de Deus é o primeiro passo para a vitória. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Venturi 11. Note que Paulo não diz para atacarmos o diabo, mas para ficarmos firmes contra suas ciladas. Nossa postura é primariamente defensiva, não ofensiva. Já temos a vitória em Cristo. Nossa tarefa é permanecer firmes nesta vitória, resistindo às tentativas do inimigo de nos derrubar. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Venturi 13. Paulo enfatiza novamente a importância de resistir e permanecer firmes, e ele menciona o dia mau, aqueles momentos em que a batalha se intensifica, quando as tentações são mais fortes, quando as circunstâncias parecem conspirar contra nós. Nesses momentos, precisamos de toda a armadura de Deus. Agora, vamos examinar cada peça desta armadura. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. V14a. O cinto da verdade é a primeira peça da armadura. Na armadura romana, o cinto mantinha todas as outras peças no lugar. Da mesma forma, a verdade é o fundamento de nossa batalha espiritual. Que verdade é essa? É a verdade da palavra de Deus, que nos revela quem Deus é, quem nós somos em Cristo e qual é o plano de Deus para nós. O inimigo é o pai da mentira, João 8:44. Ele constantemente tenta nos enganar, distorcendo a verdade sobre Deus, sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre as circunstâncias. Quando acreditamos em suas mentiras, ficamos vulneráveis a seus ataques. Por isso é essencial que conheçamos a verdade da palavra de Deus e que a apliquemos em cada situação. Jesus enfrentou as tentações no deserto, citando a Escritura, Mateus 4:1-11. Nós também precisamos usar a palavra como nossa defesa contra as mentiras do inimigo, vestindo a couraça da justiça. Venturi 14b. A couraça protegia o coração e os órgãos vitais do soldado. A justiça protege nosso coração espiritual. Mas que justiça é essa? Não é nossa própria justiça, que é como trapo de imundícia, Isaías 64:6. É a justiça de Cristo que nos é imputada pela fé, 2 Coríntios 5:21.
Quando o inimigo nos acusa, lembrando-nos de nossos pecados passados, de nossas falhas, de nossas fraquezas, podemos responder: sim, eu pequei, mas fui justificado pelo sangue de Jesus. Estou coberto pela sua justiça. Não há mais condenação para mim, porque estou em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Ao mesmo tempo, a couraça da justiça também se refere à nossa conduta justa, à nossa integridade. Quando vivemos em santidade, quando praticamos a justiça em nossas relações, em nossos negócios, em nossos pensamentos, fechamos portas para o inimigo e fortalecemos nossa posição espiritual, tendo os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Versículo 15. Os soldados romanos usavam sandálias com solas grossas e pregos, que lhes davam estabilidade no terreno e proteção para os pés. Da mesma forma, o Evangelho da Paz nos dá estabilidade em meio à batalha. O Evangelho nos assegura que temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Romanos 5:1. Não importa quão intensa seja a batalha ao nosso redor, podemos ter paz interior, sabendo que Deus está conosco, que Ele nos ama, que Ele está no controle e que o final já está determinado. A vitória é nossa em Cristo. Além disso, ter os pés calçados com o Evangelho da Paz significa estarmos prontos para levar esta mensagem de paz a outros. A melhor defesa é o ataque. E a melhor forma de atacar o reino das trevas é expandindo o reino da luz, através da proclamação do Evangelho. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Versículo 16. O escudo era uma peça vital da armadura romana. Era grande o suficiente para proteger todo o corpo e, quando molhado, podia apagar as flechas incendiárias que os inimigos lançavam. Da mesma forma, a fé é nossa proteção contra os ataques do inimigo. Não uma fé abstrata ou teórica, mas uma confiança ativa e prática em Deus, em suas promessas, em seu caráter, em seu poder. Quando o inimigo lança suas setas inflamadas, pensamentos de dúvida, medo, tentação, desânimo, podemos erguer o escudo da fé e declarar: eu creio na palavra de Deus, eu confio nas promessas de Deus, eu sei que meu Deus é maior do que qualquer problema, qualquer tentação, qualquer ataque. Usem o capacete da salvação. Versículo 17a. O capacete protegia a cabeça, o centro do pensamento e da tomada de decisões. O capacete da salvação protege nossa mente, que é um dos principais campos de batalha espiritual. Ter certeza da nossa salvação, da nossa posição em Cristo, da nossa identidade como filhos de Deus, é uma proteção poderosa contra os ataques mentais do inimigo. Quando ele tenta nos fazer duvidar do amor de Deus, da nossa aceitação, do nosso perdão, podemos responder com a certeza da nossa salvação. Além disso, o capacete da salvação inclui a renovação da nossa mente. Romanos 12:2. Precisamos aprender a pensar de acordo com a palavra de Deus, a filtrar nossos pensamentos pela verdade bíblica, a rejeitar pensamentos que contradizem o que Deus diz sobre nós. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 17b. A espada é a única arma ofensiva na armadura de Deus. É significativo que Paulo a identifique como a palavra de Deus. A palavra grega usada aqui é rema, que se refere à palavra falada, à palavra aplicada a uma situação específica. Isso nos lembra que não basta conhecer a Bíblia intelectualmente, precisamos aplicá-la, declará-la, usá-la como uma arma contra o inimigo. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele respondeu a cada tentação com: está escrito. Mateus 4:1-11. Ele usou a palavra de Deus como uma espada para derrotar o inimigo. Da mesma forma, quando enfrentamos tentações, dúvidas, medos, podemos declarar a palavra de Deus com autoridade. Não como uma fórmula mágica, mas como uma expressão da nossa fé na verdade e no poder de Deus.
Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Versículo 18. Paulo conclui suas instruções sobre a armadura de Deus com um chamado à oração. A oração não é tecnicamente uma peça da armadura, mas é o meio pelo qual colocamos e mantemos a armadura. É através da oração que nos conectamos com Deus, que recebemos sua força, sua direção, sua proteção. Orar no Espírito significa orar sob a direção e o poder do Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. É uma oração que vai além das nossas limitações humanas, que toca o coração de Deus, que libera seu poder em nossa vida. E note que Paulo nos exorta a orar em todas as ocasiões e a perseverar na oração. A batalha espiritual não é um evento pontual, mas um processo contínuo. Precisamos manter uma atitude constante de oração, de dependência de Deus, de vigilância espiritual. Além da armadura de Deus, há outras estratégias importantes para vencer a batalha espiritual. 1. Submeta-se a Deus e resista ao diabo. Tiago 4:7 diz: submetam-se, portanto, a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Note a ordem. Primeiro, submissão a Deus. Depois, resistência ao diabo. Muitos cristãos tentam resistir ao diabo sem primeiro se submeterem a Deus e se perguntam por que não têm vitória. 2. Mantenha-se vigilante. 1 Pedro 5:8 adverte: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Precisamos estar atentos às táticas do inimigo, às áreas de vulnerabilidade em nossa vida, aos sinais de ataque espiritual. 3. Viva em comunidade. A batalha espiritual não foi projetada para ser enfrentada sozinho. Precisamos do apoio, da oração, da prestação de contas, do encorajamento de outros crentes. Como diz Eclesiastes 4:12, um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. 4. Pratique o louvor e a adoração. O louvor é uma arma poderosa na batalha espiritual. Quando louvamos a Deus, reconhecemos sua soberania, seu poder, sua bondade, e isso fortalece nossa fé e desanima o inimigo. Lembre-se de como os muros de Jericó caíram ao som do louvor, Josué 6, e de como Paulo e Silas foram libertados da prisão enquanto cantavam hinos a Deus, Atos 16, 25, 26. 5. Viva em santidade. O pecado dá lugar ao diabo em nossa vida, Efésios 4:27. Quando persistimos em desobediência, em impureza, em amargura, abrimos portas para a influência do inimigo. Por outro lado, uma vida de santidade, de obediência a Deus, de pureza, fortalece nossa posição espiritual. 6. Declare sua autoridade em Cristo. Jesus disse: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Lucas 10:19. Como filhos de Deus, temos autoridade sobre as forças das trevas. Podemos ordenar que o inimigo se afaste em nome de Jesus. 7. Mantenha o foco em Jesus. Hebreus 12:2 nos exorta a fixar os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando mantemos nosso foco em Cristo, em sua vitória, em seu amor, em seu poder, as táticas do inimigo perdem sua eficácia. Como disse C.S. Lewis, olhe para Cristo e você encontrará a santidade. Olhe para a santidade e você não encontrará Cristo. Queridos irmãos e irmãs, a batalha espiritual é real, mas não precisamos temê-la. Em Cristo, já somos mais que vencedores. Como diz 1 João 4:4, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram,
porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Não importa quão intensos sejam os ataques, quão difíceis sejam as circunstâncias, quão persistentes sejam as tentações, podemos ter confiança na vitória que Cristo já conquistou para nós. Como Paulo declarou em Romanos 8:38-39, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar juntos, pedindo a Deus que nos fortaleça para a batalha espiritual. Pai Celestial, reconhecemos que estamos em uma batalha espiritual. Não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Mas também reconhecemos que em Cristo a vitória já foi conquistada. Na cruz, Jesus desarmou os poderes e as autoridades, triunfando sobre eles. Ajuda-nos, Senhor, a viver à luz desta vitória. Ajuda-nos a vestir toda a armadura de Deus, o cinto da verdade, a couraça da justiça, os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Tua palavra. Ensina-nos a orar sem cessar, a vigiar em todo o tempo, a resistir ao diabo, a viver em santidade, a louvar o Teu nome em todas as circunstâncias. Fortalece-nos pelo Teu Espírito no homem interior, para que possamos permanecer firmes contra as ciladas do inimigo. Obrigado, porque Tu és maior do que aquele que está no mundo. Obrigado, porque nada pode nos separar do Teu amor. Obrigado, porque em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Em nome de Jesus, o vencedor. Amém. Queridos amigos, espero que esta reflexão sobre a batalha espiritual tenha fortalecido sua fé e os equipado para enfrentar os desafios que vêm pela frente. Lembrem-se sempre, a batalha é real, mas a vitória é certa em Cristo Jesus. Se este conteúdo abençoou sua vida, não deixe de compartilhar com alguém que também precisa desta mensagem. Deixe seu comentário abaixo contando como Deus tem lhe dado vitória nas batalhas espirituais. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como este. Que o Deus da paz esmague em breve Satanás debaixo dos seus pés. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Romanos 16:20. Até o próximo encontro, permaneçam firmes na fé e na graça do Senhor Jesus. Cristo